Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse cachecol, que o meu eu trabalhei com uma lã bem grossa, usando uma agulha 6 milímetros, e precisei de 250 gramas do meu fio. Eu fiz ele com 1,50 m. Eu não sei falar para vocês em 100 gramas quantos metros tem, porque a minha lã chegou sem a etiqueta, mas ela é uma lã bem grossinha. Se vocês quiserem também usar uma lã mais fina, não tem nenhum problema, porque é um ponto muito fácil, que se pode ser usado com qualquer tipo de fio. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu cachecol, eu vou usar esse fio, que o meu chegou sem etiqueta, por isso eu não sei falar para vocês 100 gramas quantos metros são, mas ele é assim, muito grosso. Eu vou trabalhar ele usando uma agulha 6 milímetros. E para fazer o meu trabalho, eu preciso de um número de correntinhas que seja ímpar. Por isso, no meu, eu fiz 27 correntinhas. Vocês podem fazer com a quantidade que quiserem, o importante é que seja ímpar. No meu tem 27 correntinhas, então eu vou começar a primeira carreira. Vou pular a primeira correntinha sem trabalhar, vou lá na segunda correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto baixo. E assim eu vou continuar até chegar na minha penúltima correntinha. Trabalhei até chegar na minha penúltima correntinha, aonde nela eu fiz um ponto baixo. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho a minha última correntinha e trabalho nela um outro ponto baixo. Então, aqui no finalzinho, eu vou ficar com 2 pontos baixos. Vou começar a minha próxima carreira, que ela vai ficar como essa. Eu vou virar o meu trabalho, vou onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Eu vou trabalhar desse jeito todas as minhas carreiras. Eu fiz o ponto baixo no meu primeiro ponto baixo, trabalho uma correntinha, pulo um ponto baixo sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar até chegar aqui, onde eu tenho a minha última correntinha. Então, eu trabalhei até fazer o ponto baixo na minha última correntinha e me sobrou aqui ainda um ponto baixo. Então, eu vou nesse ponto baixo e trabalho nele um outro ponto baixo. Assim, eu fico com 2 pontos baixos aqui no finalzinho. Vou trabalhar a minha outra carreira igualzinha como eu trabalhei nessa. Então, eu viro o meu trabalho, vou onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular o ponto baixo sem trabalhar, vou onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. E assim eu continuo até chegar aqui, onde eu tenho a última correntinha. Já trabalhei até chegar na minha última correntinha, aonde eu fiz um ponto baixo. Então, agora eu vou aqui no meu último ponto, que é onde eu tenho outro ponto baixo, e trabalho um ponto baixo. Então, eu fiquei com
2 pontos baixos aqui no finalzinho. Aqui no começo, eu tenho só um ponto baixo. Então, eu fico sempre com um ponto baixo no começo e 2 lá no finalzinho. Começa a outra carreira que eu vou trabalhar como eu fiz nessas outras duas, porque todas as minhas carreiras eu vou trabalhar igual ao que eu fiz nessas últimas duas carreiras. Viro o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo o ponto baixo, onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto baixo, vou na correntinha e trabalho um ponto baixo. E assim eu continuo até chegar ali onde eu tenho a minha última correntinha. Já trabalhei até chegar onde eu tenho a minha última correntinha e fiz ali um ponto baixo. Então, agora me sobrou só um ponto baixo nessa carreira, vou nele e trabalho um ponto baixo. Assim, eu fico com 2 pontos baixos aqui no finalzinho, como eu fiquei nas outras carreiras. Fico com um ponto baixo no começo e 2 lá no finalzinho. Então, assim, eu vou trabalhar todas as minhas outras carreiras, até que ele fique do tamanho que eu quero, e depois eu volto. Eu já trabalhei a minha, eu fiz um total de 1,50 m, porque eu quero ela desse tamanho, eu quero ela com 1,50 m, então eu trabalhei até chegar ao 1,50 m, fazendo aquilo que nós trabalhamos nas primeiras carreiras até chegar aqui na última. Então, agora eu vou trabalhar a minha última carreira, que é aquela que vai ficar com as minhas franjas. Eu vou virar o meu trabalho. Vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Trabalho 30 correntinhas. Já trabalhei as minhas 30 correntinhas. Então, agora eu vou onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Então, ficou assim. Eu fiz 30 correntinhas, mas se vocês quiserem ela maior ou menor, pode diminuir ou aumentar essa quantidade de correntinhas. Agora, eu vou aqui onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixo. E trabalho outras 30 correntinhas. 1, 2, e vou continuar até ficar com todas as 30. Já trabalhei as minhas 30 correntinhas. Então, agora, eu vou no ponto baixo que eu tenho depois. Aqui eu tenho a correntinha onde eu trabalhei um ponto baixo. Eu vou naquele ponto depois, que é o meu ponto baixo, e trabalho nele um ponto baixo. Vou onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixo. Trabalho outras 30 correntinhas. Trabalhei as minhas 30 correntinhas, daí eu vou no próximo ponto, que é o ponto baixo, e trabalho nele um ponto baixo. Vou no próximo ponto, que é onde eu tenho a correntinha, e trabalho um ponto baixo. E trabalho outras 30 correntinhas. Depois, eu vou aqui onde eu tenho ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Bom, onde eu tenho a correntinha, trabalho um ponto baixo e outras 30 correntinhas. No ponto baixo, um ponto baixo. Onde eu tenho a correntinha, um ponto baixo e as 30 correntinhas. E assim, eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Ela vai ficando assim. Já trabalhei toda a parte aqui embaixo, fiz o ponto baixo na minha última correntinha, as minhas 30 correntinhas, e agora, no próximo ponto, é o último pontinho onde eu tenho o ponto baixo. Então, eu vou nele e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu acabei de colocar as minhas franjas aqui. Vou cortar esse fio e vou arrematar, porque aqui embaixo já está pronto. Depois, eu volto para colocar a franja também desse outro lado. Então, agora, eu vou aqui embaixo no meu trabalho, eu tenho a carreira. Que de um lado, eu tenho um ponto baixo e a correntinha, um ponto baixo, a correntinha. Do outro lado, é onde eu tenho os 2 pontos baixos. Eu vou entrar aqui onde eu tenho os 2 pontos baixos,
Vou lá no primeiro e vou colocar o meu fio. Eu pego o meu fio, trabalho uma correntinha, fecho ela bem e coloco ali no meu primeiro pontinho, que é onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Vou voltar nele e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalho as minhas 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e continuo até ficar com as minhas 30 correntinhas. Já trabalhei as minhas 30 correntinhas, então agora eu vou no próximo pontinho, que é onde eu tenho outro ponto baixo, e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, que é onde eu tenho a correntinha, e trabalho um ponto baixo. Trabalho 30 correntinhas. Já trabalhei as minhas 30 correntinhas, então eu vou no meu próximo pontinho, que é onde eu tenho o ponto baixo, e trabalho um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, que é onde eu tenho a correntinha, trabalho um ponto baixo, e assim eu continuo, faço as 30 correntinhas e continuo trabalhando do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. Depois, quando eu chego lá no meu último pontinho, que eu fiz nele um ponto baixo, eu corto o meu fio e arremato, porque assim ele já vai ficar pronto. Já arrematei o meu trabalho e assim o meu cachecol já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.